E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Alexandre, tá? Eu tô iniciando esse projeto de postar como um diário, vlog, os meus estudos, referente a alguns assuntos, né? Inicialmente eu tô colocando aqui no assunto de música, certo? Então, olha só, vamos lá, terceira semana. Eu quero comentar como foi e qual foi as estratégias que eu utilizei para poder estar estudando, tá? Vamos lá. Quem não sabe aí, eu adquiri recentemente aí um curso do Ozielzinho, né? O Kit para Guitarra Rock, né? E lá ele ensina alguns conteúdos como escala diatônica, alguns padrões, escala modos gregos, escala pentatônica. Tem um curso ali dele ensinando a como improvisar, como a criação de música, certo? E eu quero comentar com vocês aí um pouco como que foi essa semana, como que eu estudei, o que foi que eu acabei adquirindo, as estratégias, né, no caso, que eu tive que utilizar para poder ter uma aquisição maior ali na maestria e diminuir o tempo, né? O tempo, porque o tempo é precioso. Então, diminuir o tempo que eu levaria para poder aprender alguns padrões e tocar as escalas diatônicas em si, certo? Vamos lá, quero comentar aqui primeiramente referente aos padrões, certo? Os padrões são 4 padrões, tá? São 4 padrões diferentes de descida e subida de escala, certo? Eu decorei 3, tem um quarto que eu ainda não decorei, eu não tenho intimidade com ele em si, digamos assim, e eu acabei conseguindo decorar 3 padrões, porém eu tive que diminuir a BPM, né? Ou seja, na hora de eu usar o metrônomo eu tive que diminuir muito a velocidade para eu poder conseguir decorar os padrões. Eu consigo tocar eles inteiramente sem nenhuma falhinha ali, digamos assim, né? Mas quando eu aumento o BPM, o compasso, né? As batidas do metrônomo, fica difícil para mim acompanhar, eu acabo ainda me perdendo. Isso é algo meu, tá? Não é algo dos padrões que é difícil, não é difícil. Eu acho que é mais falta de prática minha mesmo. Eu tentei manter um padrão de 60 minutos diários, tá? Estudando os quatro padrões, tá? E eu quero explicar para vocês como é que foi o primeiro dia, tá? Primeiro dia, o que aconteceu? Eu tava com a estratégia de falar assim, pô, eu vou estudar todos os padrões, certo? Usando a mesma métrica que eu fiz da primeira vez. Eu vou pegar um padrão, vou descer todas as escalas duas vezes. Vou pegar o segundo padrão, né? Vou descer todas as escalas 2 vezes. E assim também faria com o terceiro padrão e com o quarto padrão, certo? Porém, eu tive que, nesse primeiro dia, eu tive que gastar mais do que 1 hora para fazer isso, certo? Eu gastei ali em torno de 3 horas, quase 4 horas, tá? Então, ou seja, eu gastei mais de 4 horas, isso no primeiro dia, tá? E eu vi que isso não seria vantajoso. Por quê? Por mais que eu estaria dedicando todo o tempo para a música, para aprender os padrões, eu tive que tirar tempo de outras atividades, certo? Como por exemplo, eu tirei o tempo 2 horas do que eu iria para academia. Ou seja, 1 hora de academia de treino e 1 hora de caminhada, né, de ida e volta. Beleza, 3 horas. Eu tive que tirar mais 1 hora de um outro curso que eu já fazia. Então eu acabei tirando essas 3 horas a mais para poder tentar memorizar os padrões, certo? O que eu tive que fazer? Então, ali já no primeiro dia, eu já vi que não seria vantajoso fazer isso. Eu acabaria não só pela questão de eu matar outros horários, mas também pela questão de que eu não posso atrasar meus outros estudos, certo? Porque também eu estudo referente a coisa
assuntos dentro do meu trabalho. Então eu tive que mudar a estratégia. O que eu fiz? Eu pensei o seguinte: são 4 padrões diferentes e eu desço as escalas 4 vezes, certo? Em 2 horários determinados para dar ali os 30 minutos. Então o que eu fiz? Eu desci uma única vez todas as escalas para todos os padrões, para os 4 padrões. Ou seja, eu fiz uma vez com o padrão, troquei o padrão, fiz outra vez com outro padrão, troquei o padrão, fiz novamente com o próximo padrão e com o 4º padrão. Porém, o 4º padrão é um padrão que mescla um pouco ali os dois, ali, pelo que eu entendi, pelo que eu pude enxergar, certo? Mescla ali um pouco dos outros padrões e eu acabei não decorando ele tão bem, porque eu também estava no processo de decorar os outros 3 padrões, certo? Então, esses foram os padrões que eu decorei, certo? O primeiro deles é mais ou menos isso aqui. Esse é um dos padrões, certo? Outro padrão é esse aqui. Podem ver que eu ainda não decorei ele certinho, pelo menos a subida de alguns deles, tá? E o terceiro padrão que eu decorei é justamente um padrão de fritação, né? Que teoricamente é o padrão mais fácil de todos. Que eu pegaria simplesmente isso aqui e é um padrão de fritação, tá? Eu acabei errando aqui, misturei com outro padrão, mas ele ficaria mais ou menos esse aqui, ó. Seria isso aqui, certo? O 4º padrão não tenho ele decorado muito bem, mas ele seria mais ou menos isso aqui. É um desce, um sobe, tá na sequência, eu não tenho ele decorado ainda muito bem. E qual que é a minha expectativa e o que eu decidi fazer perante isso, certo? Olha só, essa seria seria a segunda semana para decorar os padrões. A primeira semana, que na verdade eu acabei gastando 14 dias para decorar as escalas, certo? Sim, eu levei 2 semanas para decorar as escalas, mas por que 2 semanas? Para decorar ela com maestria, para todas as notas certinhas e para poder conseguir fazer as demais coisas com um pouco mais de maestria, certo? Então, 2 semanas eu levei para decorar as escalas diatônicas maiores e menores com baixo na sexta, quinta e quarta corda, certo? Terceira semana que se passou, eu utilizei para decorar 3 dos 4 padrões. Eu ainda estou tentando decorar o 4º padrão. Na verdade, o que deveria acontecer agora, a minha análise pela qualidade que eu estou tocando esses padrões, o correto seria eu gastar essa 4ª semana, tá?
mais 7 dias para poder decorar os padrões com maestria, tá? Porém, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar e já vou passar para o que seria a terceira semana que ele pede, que é o quê? Tocar essas escalas com esses padrões, utilizando uma backtracking, né? Se você não sabe o que é backtracking seriam bases já feitas em tonalidades, já feitas em tonalidades específicas, onde não tem vocal, ou pode ter vocal também, para que você possa utilizar para poder fazer criação de improviso, certo? E eu vou acabar fazendo isso, só que não com backtrackings, tá? Eu vou acabar fazendo isso com músicas que eu gosto. Por quê? Porque tem vocal e são músicas variadas. São músicas que são mais rápidas, mais lentas, sei lá, estão ali em 60, 80, 120, 160 BPMs, certo? E eu acho mais interessante fazer dessa maneira, por quê? Porque como são músicas que já estão prontas, eu não preciso pensar o tempo inteiro. Na verdade, um dos requisitos, né, para quem improvisa é que... Um dos requisitos não, né? Uma orientação é que quando você está fazendo a improvisação, isso eu já vi de vários vídeos que as pessoas ensinam a fazer improviso com escala pentatônica e tal. Uma das dicas que eles dão é que é o quê? Você não precisa ficar ali improvisando o tempo inteiro, você tem que ter os tempos de pausa, né? Eu acho isso interessante e é mais interessante também eu fazer o estudo diretamente com músicas que já estão prontas, tá? E que tem vocal. Por quê? Porque eu já vou me adaptando. Porque se de repente eu pegar para tocar com alguém que já tem um violão base, ou uma guitarra base, um baixo base, e tem um vocal, eu não preciso ficar ali também fazendo a mesma coisa, ficar fazendo a base, tocando e tal. Eu posso ir improvisando, já me pegando esquema, a tonalidade, a tom maior com a sua relativa menor, entende? Então eu vou pegar e vou fazer esse tipo de estratégia, certo? Então essa quarta semana eu vou estudar com músicas que já tem vocal, já estão prontas. Porém, eu não vou postar. Na verdade, o que eu vou fazer seria, durante essa semana, eu vou gravar tocando todas essas músicas e aí eu vou cortar uns pedacinhos onde eu coloco as improvisações para vocês darem uma olhada. Por quê? Porque eu não posso postar a música inteira, porque senão dá copyright. Se der copyright, né, vai dar ali uma... YouTube vai olhar pra mim e fazer assim como assim, vira o rostinho pra tomar um tapa, tá bom? Então, meus queridos, esse foi o esquema que eu utilizei para poder estudar essa semana, certo? E acompanha aí. Detalhe, se você quer acompanhar e quer ver esse trajeto inteiro, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e comentar aí embaixo. E muito importante, se você tiver alguma dica para me dar, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou amar ler a sua dica e colocar em prática, certo? Outro detalhe, se você estiver interessado no curso, eu vou deixar o link direto para a página de venda do curso, tá, do Ozielzinho, que aí você vai lá, dá uma olhada, vê se te interessa, se não te interessa. Eu não lembro se tem como, mas acho que tem como você mandar e-mail para o suporte dos caras lá e trocar uma ideia com eles e ver certinho lá com estratégia, o que tem, o que não tem dentro do curso, certo? Bom, meus queridos, fiquem com Deus, que é a base de tudo. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou amando esse projeto, eu confesso, eu estou amando esse projeto. Fiquem com Deus, tudo de bom sempre e fui!